Olá, meus alunos! Eu estava revendo as atividades e eu percebi que alguns de vocês estão com alguma dificuldade para entender como é que funcionam as horas. Aí eu resolvi explicar com esse vídeo. Veja bem, nós já conhecemos os ponteiros do relógio. O menor, esse daqui, é o da hora. O maior, esse daqui, é o do minuto. Se você lembrar que uma hora tem 60 minutos, esse ponteiro ele começa aqui no 12, onde é 0 minuto. E ele vai caminhar, ó, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ou seja, cada ponto do relógio vale 5 minutos. Quando ele chega no final, o que aconteceu? Aconteceu que ele percorreu 60 minutos. Uma hora acabou, no caso aqui a hora 5, e a outra hora vai começar, no caso aqui a hora 6. Então, para quem é 60? 60 aqui significou os 60 minutos da hora 5, que acabou. E agora, e o zero? O zero significa que a hora 6 não correu nenhum minuto ainda. Então, veja bem, se eu for colocar aqui, por exemplo, o horário de 6h30, o ponteiro pequeno vai ficar no 6 porque é 6 horas e 30 minutos? Não. Ele vai ficar no meio do caminho entre a hora 6 e a hora 7. Por quê? Porque o ponteiro da hora ele tem que se mover nesse espaço enquanto esse corre o relógio todo. Então, se ele está na metade da hora, ele vai estar na metade do caminho para a hora 7. Entendeu? Agora, quando a gente fala 13 horas, 14 horas, 15 horas, uma questão que a gente respondeu falava de 18 horas. É porque o ponteiro vai ficar no 8? Não. É porque depois das 12 horas, o que era 1 hora da tarde, a gente pode chamar de 13. O que era 2 horas da tarde, 12 mais 2, 14. O que era 3 horas da tarde, 12 mais 3, 15. E aí a gente caminha para ter as 24 horas do dia, tá certo? Apesar da gente estar chamando esse horário aqui, né? Esses números de sistema numérico decimal, e de fato é, porque a gente está usando os algarismos de 0 a 9, mas quando a gente faz conta com hora, a gente tem que lembrar que 60 minutos formam a hora e não 10 minutos. Logo, quando a gente vai fazer as contas, olha como é que funciona. A gente tinha dois problemas para resolver. No primeiro problema, a gente sabia que a pessoa ela tinha começado a ler um livro às 7 horas e tinha encerrado às 10. E ela tinha descansado durante 30 minutos. Ora, de 7 para 8, 1 hora. De 8 para 9, mais 1 hora. De 9 para 10, mais 1 hora. Então são 3 horas. Como é que eu posso representar isso? Assim. Os dois pontos separam. Na esquerda a hora, na direita o minuto. Lembra do dinheiro, por exemplo? Na vírgula para a esquerda, o real. Na vírgula para a direita, os centavos. Aqui também funciona assim, só que são os dois pontos separando minuto, que é maior, de hora, que é maior, de minuto, que é menor. Então, mas quanto foi que ela descansou? Ela descansou meia hora. Olha a representação em fração. Metade, 1 hora dividida em duas partes. E aí ela descansou o quê? 30 minutos. Se a gente fosse fazer essa conta de menos, por que de menos? Porque se descansou, não estava lendo. Então a gente diminui da leitura para saber durante quanto tempo ela estava lendo. Então se a gente fosse fazer isso considerando apenas o sistema numérico decimal, seria como 0 menos 0, 0. 0 menos 3, não pode. Pega 1 do 3, sobra 2, aqui viria 10. Mas não é somente o sistema decimal, é também a contagem do tempo. Então aqui são 3 horas. Se eu peguei 1 hora, essa hora tem 60 minutos. Então vem para cá 6. 60 minutos menos 30 minutos, 30 minutos. 6 menos 3,
3. E aqui só sobraram 2 horas. Então a pessoa leu durante 2 horas e 30 minutos, ou 2 horas e meia. Aqui foi a subtração com tempo. Agora vamos para a soma com tempo. Tinha um outro problema que era assim. A pessoa começa a aula às 8h10. E a duração da aula é 50 minutos. Então, que hora a aula termina? Bom, se eu fosse fazer isso aqui no sistema numérico decimal, simplesmente, sem considerar a contagem do tempo, eu faria 0 mais 0, 0, 1 mais 5, 6, desce 8, 8,60. Mas eu estou considerando o quê? Contagem do tempo, ou seja, 10 minutos mais 50 minutos é igual a 60 minutos, que é igual a 1 hora. Então, 1 mais 5, 6. 60 minutos? Não sobrou nada de minuto. Formei 1 hora. 1 hora mais 8 horas, 9 horas. Foi a hora do término. Espero que tenha ajudado agora em diante para resolver essas questões. Mas se tiver mais dúvidas, pode mandar. Obrigado.